O Bitcoin acaba de fechar mais um trimestre, sendo ele o seu segundo fechamento positivo. O ano de 2023 tem sido um dos melhores anos para o Bitcoin, dando luz a uma possível reversão majoritária, trazendo um novo ciclo, um olhar muito mais otimista para o preço do Bitcoin. O Bitcoin, sem dúvida nenhuma, é um dos ativos que melhor performou esse ano e ainda vai ser um dos ativos que mais vai performar nos próximos 2 anos. Se você ficar de fora agora do Bitcoin, talvez será tarde. Então, no vídeo de hoje falaremos a respeito dos melhores pontos para você ficar atento para compras de correção e até mesmo quais são os próximos alvos do preço, considerando que o Bitcoin segue sim em um movimento muito otimista. No final desse vídeo, também falaremos a respeito de um ativo que pode nas próximas semanas performar de maneira superior ao Bitcoin e você pode conseguir aumentar os seus Bitcoins utilizando esse ativo. Então fica o nosso convite, acompanhe o vídeo de hoje. Olá a todos amigos que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Meu nome é Leandro Sander, para quem ainda não me conhece. Para quem me conhece, eu sigo pelo mesmo nome. A nossa ideia aqui na Power Inc é trazer para você atualizações semanais do deslocamento de preço do Bitcoin e também qual que é a nossa perspectiva para o deslocamento de preço futuro. A nossa ideia sempre é trazer a análise técnica como uma das bases para o nosso racional, aliado, óbvio, sempre a contextos de mercado e também muitos dados. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, fica o meu convite, se inscreva no nosso canal e também contribua com o nosso trabalho deixando o seu simples gostei. Então não custa nada, só dá um clique aí no gostei e você vai contribuir e muito para a continuidade do nosso canal aqui no YouTube. Pessoal, vamos aqui ao gráfico do Bitcoin. A gente teve várias semanas corretivas, a gente teve uma semana agora que se passou, né, no finalzinho de junho, a abertura do novo trimestre, a gente teve uma semana de contração de volatilidade. Então, a gente pode ter apenas uma pausa em meio à continuidade de alta. A gente não pode descartar esse movimento sendo um movimento muito forte a ser construído de maneira futura. Afinal de contas, o Bitcoin ele conseguiu se manter em um zigue-zague ascendente. A gente testa extremos do canal e a gente está deixando bem definido um canal de alta. Observa que as movimentações de impulso do Bitcoin são muito fortes e rápidas, ao passo que a correção, quando os ursos tentam tomar o controle, ela é uma correção mais longa, mais difícil, também mais complexa. Então tu vê que os ursos, por mais que empreguem força vendedora, o preço segue corrigindo mais lateral, mas quando os touros entram, e sim, o otimismo toma conta do mercado, o movimento é muito forte e direcional para cima. Então, não lute contra uma tendência instaurada em gráficos maiores, como é o caso do gráfico semanal. Temos sim claramente uma tendência de alta. Nós já estamos falando há algum tempo sobre o início de uma nova bull run. Então, não perca a oportunidade de se posicionar em zonas estratégicas dentro do preço do Bitcoin. Eu vou cair um tempo gráfico para a gente olhar um pouco mais a respeito de como a gente pode se posicionar com base na estrutura atual dos preços. O que alguns gatilhos podem gerar para o movimento futuro. Então observa só, nós atualmente estamos com o preço trabalhando nesses níveis, então observa que a gente tem uma correção mais lateral, tivemos uma barra forte, né, semanas atrás, na semana passada a gente teve uma barra contraindo, toda a volatilidade expandindo, e a gente pode sim ter a partir de agora apenas um novo movimento que vai dar continuidade a esta alta. Observa que a gente está testando extremos, né? Então a gente vem de um extremo ali, uma parte mais baixa de um canal de alta, chega muito próximo, corrige, testa novamente, testa o extremo. Então a gente já testou a parte da linha de tendência de alta e a gente tem sim como perspectiva agora um novo teste, um extremo. Algo muito próximo às zonas, tá? Que a gente tem como objetivo de preenchimento de gaps quando a gente olha para o lado esquerdo do gráfico, para o lado que já foi construído. Observa que a gente tem esta barrinha aqui como sendo uma grande barra de defesa vendedora. Então, muitos vendedores olham para essa zona e tem como essa região uma zona de resistência majoritária, o que realmente é. Por quê? Porque antigamente era um grande suporte. Então, a gente não tem dúvidas que isso aqui é uma zona forte de resistência. A gente vai estar tentando operar sempre
na resistência? Não. Mas nesse caso específico, a gente está com bastante potencial até mesmo de rompimento dessa resistência. E uma vez que o preço ser reinserido dentro dessa região aqui, mais alta, a gente sim não poderá mais ficar com um olhar muito pessimista ou procurando correções mais profundas. Afinal de contas, o preço vai ter conseguido quebrar sua principal resistência e aí sim, meus amigos, a gente vai ficar muito otimista mirando níveis cada vez mais altos. O ponto principal que eu tenho atenção aqui é sim para essa movimentação de teste na faixa dos 32.450. A gente ainda pode ter algum tipo de movimento que vai ser construído a partir aqui de uma captura de liquidez para o preço voltar a corrigir. Não pode descartar essa hipótese, mas a gente ainda tem muito potencial de continuar alta. Então, eu acredito que deixar esses níveis plotados na sua tela seja o mais correto a ser feito. Então, uma vez que tu tem essa zona como a principal zona de quebra de estrutura, afinal de contas o preço ele veio de uma movimentação de baixa, construiu uma forte barra de alta, deixou aqui uma barrinha de contração de volatilidade. Caso essa barra seja rompida, a gente pode projetar pelo menos a barrinha para cima. Tá? Então, projetando uma vez o risco dela para cima, traria alvos ali para a faixa dos 33.291 dólares, dando aqui o gráfico da Bybit, tá? Você pode ter essa faixa de 33.290, 33.300 como uma região muito importante para a realização dos compradores, assim como também para talvez a entrada dos vendedores, tá? O que eu não ficaria é tentando procurar o topo do movimento. Eu sou muito mais a favor de operar a continuidade. Então, se a gente cair um tempo gráfico, como é o caso aqui de um 4 horas, e a gente observar juntos, veja só. Então, perceba que aqui a gente teve uma consolidação bem definida. Para quem está no nosso grupo de estudos, né, do Telegram, um grupo onde a gente atualiza semanalmente a nossa visão sobre o Bitcoin, a gente comentou sobre algo muito específico, que era a captura de liquidez abaixo desta região aqui de fundo dos 29.500. Uma vez que o preço captura essa liquidez e demonstra força, que é o que está acontecendo, ele basicamente limpou todas as compras feitas na ganância. E aí deu assim possibilidade para a continuidade do movimento de alta. Eu sim estou um pouco mais otimista a partir desta captura de liquidez, uma vez que era para mim o que faltava para a continuidade de uma alta. Então a gente esperava assim que boa parte dessas posições gananciosas abertas com longs muito altos fossem liquidadas. A partir de agora, a gente está livre para subir. Só que observar o Bitcoin nesse momento e comprar agora pode ser algo interessante, com uma visão de um prazo maior, mas com a visão de trade, existem algumas coisas importantes. Primeiro, a confirmação dos movimentos. Então, se a gente está vendo essa lateralidade, o que a gente vai querer? Bem, se você não conseguiu comprar a captura de liquidez, que foi um dos pontos muito importantes, né, para compras, você atualmente tem um range bem definido e caso o preço consiga romper, estabilizar acima e dar continuidade, você aqui vai ter um ótimo ponto para compras. Eu não tenho como definir exato o nível em que o preço vai criar essa consolidação, porque isso aqui é algo que vai acontecer ainda no futuro, mas sim é um modo de você conseguir comprar e levar para níveis mais altos o preço. Da mesma forma que a gente comentou no início desse vídeo, o Bitcoin tem muito potencial para subir, mas a gente tem no nosso radar um ativo que tem ainda mais potencial quando comparado com o Bitcoin. Isso porque esse ativo ele está em níveis e até mesmo construindo estruturas gráficas muito mais otimistas que o próprio Bitcoin. E esse ativo não é uma shitcoin, não é um ativo qualquer que vai te trazer talvez muito retorno, mas muito risco. Não, nós estamos falando de Ethereum, do segundo maior ativo do mercado cripto. Então você tem agora o potencial de aumentar os seus bitcoins usando o Ethereum. Mas como você pode fazer isso? Bem, antes de entrar nesse ponto de como você aumenta seus bitcoins usando o Ethereum, eu vou te mostrar como está o gráfico do próprio Ethereum. Veja que o próprio Ethereum aqui, ele está sim com um gráfico muito mais otimista. Veja que a gente tinha aqui nessa movimentação uma estrutura de baixa, que foi rompida para cima, a gente já teve exatamente o que eu comentei para vocês. Que a gente espera para o Bitcoin, a gente já teve no Ethereum. Então o preço ele já rompeu a consolidação, testou e segue andando. Então aqui a gente tem muito, mas muito
otimismo quando comparado Ethereum frente ao Bitcoin. Por quê? Porque graficamente o Ethereum está mais forte. E como tu pode aumentar teus Bitcoins usando o gráfico de Ethereum? Será que isso é possível? Sim, isso é possível. Tu deve fazer o seguinte, tu deve vir aqui no campo de pesquisa ou na tua corretora e operar Ethereum barra BTC. Então, se tu tem Ethereum, tu não vai usar dólar para operar Ethereum, e sim, você vai operar Ethereum com os seus Bitcoins. Veja o seguinte, atualmente no gráfico de Ethereum contra o Bitcoin, a gente está em um suporte muito relevante. Bom, a gente tem muito potencial quando olhamos para Ethereum barra Bitcoin. A gente está abaixo numa lateralidade, a gente fez um forte movimento de alta e descemos em um formato de cunha de alta, que é uma cunha que aponta para baixo. Muitas formas de chamar essa figura aqui são flâmulas de alta, porque ela teve já uma estrutura alta aqui. Alguns vão chamar de mastro e bandeira, vão chamar de bullish falling wedge. Não importa o nome que tu chamar, o que importa é a perspectiva do deslocamento futuro dos preços. E nesse contexto atual, o preço deixou uma zona relevante sendo testada, foi a faixa Fibonacci aqui entre 618, né, e 50%, aliado também a uma zona baixa na lateralidade. Então veja toda essa consolidação que aconteceu aqui. A faixa mais interessante para os compradores comprarem e defenderem era essa linha azul. E veja que agora o preço recém testou essa linha. Então, pessoal, agora nós temos sim um setup de compra em Ethereum no par Bitcoin. Isso aqui se chama preço de fechamento de reversão. E você provavelmente já viu algumas atualizações aqui da PowerInc falando sobre esse setup poderoso. Esse setup está sendo acionado em um gráfico semanal de Ethereum contra o BTC. É muito simples de tomar a posição dentro desse ativo. Você vai tomar a posição da seguinte forma: a compra na ruptura da máxima com stop abaixo da mínima do preço. E quais são os objetivos? Na minha opinião, os melhores objetivos para o deslocamento de preços vão estar na POC, ou seja, no centro da lateralidade, na zona onde mais teve negócios e depois disso na zona do VAR, na zona do topo da lateralidade. Então você vai ter a oportunidade de comprar baixo e vender alto. O melhor dos mundos quando falamos a respeito de trading. Então, meus amigos, veja que aqui você tem uma possibilidade não só de estar exposto em Bitcoin, pois você precisa de Bitcoin para comprar Ethereum no par Bitcoin, mas você também tem aqui uma possibilidade de aumentar os seus Bitcoins usando o Ethereum. Então, meus amigos, o vídeo de hoje é a respeito deste conteúdo. Eu espero conseguir ter te ajudado a identificar quais são as zonas mais relevantes para estar operando aqui o Ethereum barra Bitcoin, assim como também as melhores zonas aí para estar operando aqui, no caso, o Bitcoin dentro de gráficos menores. Nesse momento aqui a gente está olhando 4 horas, eu esperaria uma confirmação que já aconteceu no Ethereum, que seria o rompimento, retest e continuidade. Com qualquer barra aqui de sinal nesta zona vai te dar a oportunidade de comprar BTC. E caso o BTC siga lateral e o Ethereum siga performando, se prepare, porque Ethereum no par Bitcoin tende a explodir. Então é isso, galera. Nossa principal ideia do vídeo hoje era trazer para você os pontos de alvos futuros do Bitcoin, que são aqueles alvos semanais, como você pode operar a construção da continuidade do movimento do Bitcoin e também o Ethereum, que no par BTC pode te trazer bastante potencial para aumentar os seus Bitcoins. Eu espero ter conseguido te ajudar em mais um vídeo de atualização aqui do canal da PowerInc. E se você ainda não conhece um dos nossos serviços, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para o nosso site, onde você vai encontrar mais dos serviços da PowerInc. Fica mais uma vez minha solicitação, deixa teu gostei e considere se inscrever no nosso canal. Eu te vejo na quarta-feira em mais um Bom Dia Cripto às 8h45 da manhã. Então, até breve. Agora, se você quiser, assista os vídeos que eu vou deixar aqui do lado com cunho educacional. Assiste aqui, só clicar. Bons estudos.